Ele tem dado dádivas, né? Tem presenteado as nossas casas, as nossas famílias, né? E as crianças, os filhos, são herança do Senhor, são uma bênção. E o que nós profetizamos no momento da consagração é que eles farão diferença para essa geração, farão diferença como sal da terra e luz do mundo. Eu queria ler um texto da palavra de Deus, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, e aqui em Deuteronômio capítulo 6, há uma direção de Deus para o seu povo. Quantos aqui são povo de Deus? E nessa direção que Deus deu a Moisés, deu para as tribos, para o povo de Israel, ela vai ao encontro dos pais, porque diz aqui em Deuteronômio 6:6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quais palavras? As palavras de Deus. O que vai fazer diferença na vida do Luiz Felipe é a palavra de Deus. Eu sei que como mãe, como família, todos querem que não falte nada para o Luiz Felipe, que ele possa estudar, que ele possa ter uma vida suprida das necessidades materiais, que ele possa crescer, tendo sempre a provisão de Deus. Mas o que mais vai fazer diferença na vida dele é a palavra de Deus. Porque se de fato você como mãe, a família que está aqui como também família do Luiz Felipe, como legalidade também puder, e é um dever de toda essa família, principalmente de você, inculcar a palavra de Deus. E inculcar a palavra de Deus é colocar na mente mesmo. Nós temos visto muitas vezes essa geração sendo inculcada em sua mente de tantas coisas que não edificam. E às vezes, quem tem inculcado as nossas crianças, às vezes são situações assim, né, da mídia, dos apelos que nós temos nessa sociedade, que muitas vezes não são os princípios de Deus. Então, como que nós fazemos isso como pai, como mãe? Inculcando, assentado na casa, andando pelo caminho, deitando, ao deitar, ao levantar, ou seja, em todo momento. Levantou, fala da palavra. Foi deitar, fala da palavra, lê a palavra, ore junto. E no curso de consagração, você também ouviu a palavra e sabe que em Provérbios está escrito que você deve ensinar o seu filho. Nós todos devemos ensinar os nossos filhos, a criança, no caminho que deve andar, para que quando ela for velha, adulta, ela não se desvie dele. Muitas vezes nós vemos uma geração desviando para longe do caminho de Deus, porque não foram ensinadas no caminho. E ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Muitos pais e mães querem o melhor para o filho, mas não dão o exemplo, apontam lá, ó, esse caminho é bom, mas não estão no caminho. Então o que nós queremos nessa noite, juntamente com a Ana Cristina, com a família que está aqui reunida, abençoar a vida do Luiz Felipe. Esse momento, ele não é um momento de arrependimento, por isso não poderia ser o batismo. Por que nós não batizamos as crianças? Porque as crianças, elas são inocentes, elas ainda não têm entendimento e discernimento do pecado. E o batismo é algo que tem que ter consciência de pecado e de arrependimento. Então nós oramos consagrando. De Deus você recebeu, a Ele você está entregando, para que Ele possa te ajudar toda a casa, toda a família, a criar o Luiz Felipe nos caminhos do Senhor. Amém?
vou pedir a pastora Ana Cláudia para me ajudar, né, segurando o Luiz Felipe, e a Ana Cristina vai ficar aqui no altar ajoelhada, os familiares fiquem atrás dela, né? E vocês vão me ajudar em oração com a igreja também. Você pode se colocar de pé, igreja do Senhor, levante as mãos aqui para o altar. Nós vamos orar pelo Luiz Felipe, nós vamos orar por essa família, em nome de Jesus. Pai, é um momento tão importante esse da consagração de uma criança. Há um reflexo, ó Deus, no mundo espiritual, daquilo que nós fazemos aqui no mundo natural. Isso alegra o seu coração. Deus, o Senhor se alegra, porque essa família, essa mulher, essa mãe, decide, antes de qualquer outra coisa, apresentar o Luiz Felipe no teu altar. Apresentar o Luiz Felipe na tua presença, na tua casa. Apresentar, Deus, a vida dessa criança a ti, Senhor, porque o Senhor é quem deu a herança é do Senhor, a bênção é do Senhor. O Senhor que trouxe Luiz Felipe para alegrar essa casa, para alegrar essa família, para ser, Deus, uma bênção, para perfumar, Deus, essa casa ainda mais, para perfumar, Deus, essa geração. Ó Deus, ajuda com sabedoria a vida dessa mulher, dessa mãe. Dê a ela condições, ó Deus, de sustento. Dê a ela condição, ó Deus, espiritual, para ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder. E na sua palavra ela sempre tome ali os ensinamentos aos quais, ó Deus, o Luiz Felipe vai andar. E agora, Deus, como igreja, nós queremos orar, ungindo agora a vida do Luiz Felipe. Ungimos, ó Deus, com óleo. Ungimos, ó Deus, essa criança que ainda não tem entendimento, Senhor, do que acontece aqui. Mas, ó Deus, eu creio que, ó Deus, os teus anjos se mobilizam agora. Ó Deus, os céus se mobilizam agora. Deus, a sua presença, ó Deus, ó Deus, revela agora, trazendo, ó Deus, agora uma bênção especial sobre essa criança. Nós ungimos com óleo, dizendo, ó Deus, que Luiz Felipe pertence ao Senhor Jesus. Ele não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai continuar nos seus caminhos. Ele vai crescer na graça e na sabedoria do Senhor, debaixo do temor e tremor do Senhor. E eu creio, Pai, que na idade da razão, quando ele tiver entendimento, ele próprio vai fazer decisão por Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Nós abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Determinamos essa bênção em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A igreja diga glória a Deus. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor. Você pode tomar o seu lugar. No certificado diz assim: certificamos a Luiz Felipe Fonseca Pacheco por ter sido consagrado ao Senhor Deus dos exércitos, em cumprimento às sagradas escrituras, para amar e glorificar o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, queridos, eu queria louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes. O Cleuber, que é convidado, o Fabiano, faz assim para mim, Cleuber. Amém, Deus abençoe, seja bem-vindo. O Thalisson,
e a Mirielle, que são convidados da Priscila. Amém. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tem alguns visitantes que não foi possível anotar os nomes. Quem nos visita hoje pela primeira vez, levanta sua mão assim. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais nos visita? Parece uma... Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Vocês são uma bênção, viu? Diz aí para essa pessoa que está do seu lado assim: você é uma bênção. Então, visitante, você é uma bênção. Deus te trouxe aqui e você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. Eu queria lembrar também, querido, que os nossos cultos, eles são filmados e em tempo real ele pode ser visto na internet. Então, esse mesmo culto que nós estamos aqui nos alegrando, está sendo assistido por muitas pessoas, em lugares que você nem imagina. Por exemplo, lá na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, né, tem uma família, tem pessoas assistindo lá, a família do Eduardo, né? Então, nós saudamos vocês, nossos irmãos em Cristo, lá em Venâncio Aires. Também a família da Isabel, lá em São Paulo, também está assistindo esse culto pela internet. Eu me lembro que o irmão Oswaldo, a irmã Dilce me falou também que a irmã da Dilce, né, que mora na Itália, também assiste os nossos cultos, né? Provavelmente deve estar assistindo também lá na Itália. Deus abençoe. A minha irmã que mora lá na América Central, no Panamá, também assiste o culto da igreja. Deus abençoe. E assim por diante, né? Então, tem sido um instrumento valioso nas mãos de Deus, quando bem empregado, né? Esse meio cibernético aí, para que a palavra chegue aos quatro cantos dessa terra. Amém? Então divulgue. É fácil acessar www.igrejabatistadamor.com.br www.igrejabatistadamor.com.br. Você assiste os cultos que já foram gravados, os cultos online, mas se você tem condição, esteja assistindo aqui, né? Amém? Mas divulgue, porque lá no site tem as informações da igreja. Eu vou deixar que você, então, busque as informações dessa semana, os nossos avisos lá pela internet e também pelos boletins da igreja. Eu queria pedir aos diáconos que pudessem entregar aqueles boletins ali para os visitantes, viu? Os visitantes têm prioridade naqueles boletins, porque ali estão todos os avisos da igreja. Só queria lembrar, queridos, que no dia 25 e dia 26 próximos, que vai ser o último final de semana do mês, nós vamos ter uma festa aqui na igreja. Quem gosta de festa aí? Tem gente que não gosta de festa, mas essa festa você vai gostar, querido. Essa festa é uma festa santa. Então você é convidado para vir uma festa santa. Amém? Essa festa vai ser de comemoração pelos 6 anos do ministério da Igreja Batista do Amor em Uberlândia. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Então, nós já temos a presença confirmada do pastor Paulo César, da Igreja Batista da Lagoinha, vai estar conosco e vai ser uma bênção. Nós vamos ter alguns pastores de ministérios amigos, vão estar conosco também, para nos, né, participar juntamente conosco dessa festa. E como eu falei de manhã, querido, eu nunca fui em uma festa que eu não encontrei o anfitrião da festa, nunca fui. Eu até, né, já tenho uma caminhada, né? Já vou para os meus 40 anos, nunca fui numa festa que o anfitrião não estava lá, né? Então, querido, você é convidado e ao mesmo tempo anfitrião. Você que é da igreja, então a festa é sua também. Amém? Às vezes a gente fala a festa da igreja, acha que é o prédio, né? Eu falei hoje de manhã, parece que a parede, o púlpito, o púlpito aqui de acrílico, o altar, os instrumentos, não. A igreja é essa pessoa que está do seu lado. Olha aí para ela, diga assim: você é a igreja de Cristo.
Então nós estamos comemorando o aniversário desse corpo de Cristo, da parte do corpo de Cristo que se reúne aqui nesse lugar. Então você é anfitrião da festa. Então anfitrião não falta festa. Amém? Queridos, hoje pela manhã nós ministramos uma palavra e pela graça do Senhor nós vamos ministrar novamente. Então se você veio pela manhã, alguns talvez participaram de manhã, você vai ser duplamente abençoado. Amém? E você que não esteve aqui, você vai ser abençoado também com essa palavra. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 12. Talvez essa mensagem, né, pelo horário, né, a gente não dê tantos detalhes assim, talvez pelo tempo, não sei. Mas essa mensagem também pela manhã foi gravada, você pode acessar pelo site. Ela tem o tema Seja uma bênção. Fala para o seu irmão assim, seja uma bênção. Quem é bênção aí, hein? Quem é bênção? Tá cheio de bênção aqui, hein? Então em Gênesis, no capítulo de número 12, eu queria que você se colocasse mais uma vez de pé. Nós vamos ler esses versículos em reverência à leitura da palavra de Deus. Nós vamos ficar de pé. E a palavra do Senhor diz assim, Gênesis capítulo 12: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amém? Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e eu creio que a tua palavra, ela não volta para o Senhor vazia. Que ao ser liberada essa palavra, e esses ouvidos, esses corações, essas vidas que estão aqui, elas vão receber, Deus, essa semente. Os corações sejam essa terra boa, Pai, a produzir muito fruto. Que os ouvidos estejam abertos, Pai, que essa palavra que está indo também por meio da rede de computadores, pela internet, também chegue, ó Deus, a muitos corações. Que essa mensagem gravada também e ouvida algum dia possa fazer também diferença para esse homem, essa mulher. Mas eu creio, Deus, que o Senhor tem propósito nessa palavra. O Senhor tem um motivo, o Senhor tem uma razão, que muitas vezes nós não conseguimos sondar, nós não conseguimos conhecer. Somos apenas um instrumento, somos apenas um vaso, somos apenas um canal, e que não passe disso. Que o Senhor cresça, que o Ricardo diminua, mas que o Senhor venha falar, que cada coração, cada mente esteja cativa à tua palavra, e nesta noite nós possamos sair da tua casa renovados, Senhor, no nosso entendimento. Abra os nossos olhos espirituais para podermos ver. Abra, Deus, os nossos ouvidos espirituais para podermos ouvir. Abra o nosso coração para podermos sentir e receber a sua boa, perfeita e agradável vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus, e todos digam amém. Diga graças a Deus. Você pode tomar o seu lugar, querido. E hoje de manhã, então, ministrando essa palavra que está em Gênesis 12, eu estava ministrando e dizendo que esse homem, chamado até então Abrão, foi um homem que ele foi descendente de Noé. Noé e sua família foi um pequeno remanescente fiel
que permaneceu vivo sobre a terra, porque foi fiel a Deus, porque obedeceu à voz de Deus, porque temeu a Deus. E aí nós vemos, depois você vai ler Gênesis capítulo 10, capítulo 11, também você vai ver a genealogia, você vai ver os descendentes de Noé. Aí lá estão, entre outros, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E da descendência de Sem, que daí vem o nome semita, ligado aos judeus, aos israelitas, vem Éber, que era um dos filhos também, dos filhos de Noé, até chegar a Abraão. Abraão, que era chamado até aqui Abrão, foi um homem que viveu numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Uma cidade, segundo a história, uma cidade que estava ligada às suas riquezas. Uma cidade imponente para aquela época, uma cidade que girava em torno do mercantilismo, das coisas, da mercancia. E era uma cidade então que se voltava muito ao que era material. Era uma cidade egocêntrica. E Deus entra na história de Abraão. Amém? E hoje Deus está entrando na sua vida. Deus está entrando para mudar a sua vida. Porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, quando Deus entra na vida de um homem, de uma mulher, é para haver mudança. Deus, Ele não troca meia dúzia por 6. Deus, Ele quer fazer mudança na sua vida, e é hoje. Quando Deus entrou na vida de Abraão, quando Deus se revelou a Abraão, quando Deus chama Abraão, Deus, Ele estabelece para Abraão promessas. Diga, promessas. Nós poderíamos falar de 4 grandes promessas que Deus fez a Abraão, mas não é o caso hoje. Nós vamos falar da primeira promessa, que foi a promessa do seu chamado. Abraão então ouve o Senhor dizer a ele algo que mudaria a sua vida e mudaria a vida da sua família e mudaria as famílias da terra. Abraão, ele é um homem obediente a Deus, ele mesmo sem entender muitas coisas, porque afinal de contas, ainda que ele tivesse como ancestral Noé, a descendência fiel de Noé, ele vivia numa terra que era uma terra que não sabia cultuar o Deus vivo e verdadeiro. Era uma terra onde as pessoas estavam dadas as coisas ao apego material. Então Deus, na promessa que Ele traz a Abraão, Ele manda Abraão sair daquela terra. Sair da terra significou para Abraão sair do meio de um povo que não adorava o Senhor. Mas sair daquela terra também significava para Abraão ele começar a constituir um novo povo, uma nova nação que viria a ser uma nação eleita de Deus. É interessante que nós olhamos para a obediência de Abraão. Hoje, lendo, parece ser simples, mas Abraão certamente nunca tinha saído daquela região onde ele morava. Ele não conhecia talvez outros povos, ele não conhecia talvez outros lugares mais longínquos, mas assim Abraão fez, ele saiu do meio da sua parentela. E é interessante que quando Deus estabelece o chamado desse homem, e lhe faz promessas, ele faz 3 chamamentos. O primeiro: de ti farei vir uma grande nação. De ti farei vir uma grande nação. A segunda promessa, a segunda implicação dessa promessa, Abraão ouviu de Deus: eu, Senhor, eu te abençoarei. Quantos querem ser abençoados por Deus? Então Deus chancela a sua própria promessa, dizendo: olha, de ti farei uma grande nação. Eu, o Senhor, te abençoarei. E a terceira parte dessa promessa inicial a Abrão, é: eu, o Senhor, te engrandecerei
o teu nome. Então preste atenção. Abraão, então, ele recebe uma promessa de Deus, uma promessa que ele seria pai de uma grande nação, uma promessa que Deus estaria com a mão sobre ele para o abençoar, e uma promessa que o nome de Abraão seria engrandecido. Mas tudo isso, que são bênçãos de Deus sobre a vida de um homem, tinha uma implicação, tinha um porquê, tinha um para quê, tinha um propósito, tinha uma razão. Amém? Quando Deus te abençoa, meu querido, preste atenção. Quando Deus te levanta, quando Deus te engrandece o seu nome, as obras da sua mão, Ele te multiplica, isso Deus tem uma razão, e a razão é para que você seja uma bênção. Depois dessas promessas, Deus fala: sê tu uma bênção. Ele fala com Abraão, fala: sê tu uma bênção. Em outras palavras, está dizendo: olha, eu te abençoei, eu te abençoarei, eu te engrandecerei seu nome, eu farei de ti uma grande nação, mas por onde quer que você for, seja uma bênção. Em qualquer circunstância, seja uma bênção. Onde você estiver, onde plantar os seus pés, seja uma bênção. E é isso que Ele fala para você nessa noite: seja uma bênção. Sabe, é interessante que nós não podemos dar o que nós não temos. Nós não temos condições de dar o que nós não temos. Eu não tenho condição de ser uma bênção se eu não receber, ou se eu não tiver da parte de Deus a bênção dele. Eu não tenho condição de amar se antes eu não tivesse sido amado por Deus primeiro. E um versículo que nós temos aqui como tema dessa igreja é o que está lá em 1 João capítulo 4, verso 19, que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Diga para o seu irmão: nós não podemos dar o que não temos. Mas vocês entendem que Abraão, ele poderia dar, porque ele recebeu de Deus? Sim ou não? Ele recebeu o que de Deus? A bênção de Deus. Aí eu voltei, queridos, nesse estudo, nesse meu devocional, nesse meu tempo com Deus, preparando essa mensagem, e também recebendo, comendo dessa palavra, eu fui pesquisar no dicionário o que significa a palavra bênção. O que significa no dicionário a palavra bênção? No dicionário Aurélio, o mini dicionário Aurélio, bênção significa graça divina. Diga: graça divina. Então, graça divina significa, graça significa favor e merecido. Divina é que é de Deus. Então, bênção significa favor e merecido de Deus. Eu não mereço, mas Deus, Ele concede. Eu não mereço, mas Ele me abençoa. Bênção, então, para um dicionário secular, não um dicionário bíblico, diz lá que é o favor, é a graça divina. Então, bênção, querido, preste atenção, bênção é de Deus. Diga: bênção é de Deus. A bênção é de Deus. Por isso que nós temos aqui também na igreja um jargão, né? Se alguém vai te abençoar, você diz assim: eu não recuso bênção, eu não rejeito bênção. Porque se a bênção é de Deus, então você diz: eis-me aqui, eu tomo posse dessa bênção. Aí eu fui em outro dicionário, o Silveira Bueno, também um mini dicionário Silveira Bueno, e fui pesquisar o que significa bênção. E lá no outro dicionário diz: favor divino. É um favor, não é uma paga, não é um soldo, não é um salário, não é uma contrapartida que Deus faz porque eu sou bonzinho ou fiz alguma coisa para Ele ou por Ele.
mas é um favor de Deus, é a bênção. Aí eu fui ainda pesquisar num dicionário bíblico Vida Nova. O que diz bênção? O que significa bênção? E lá no dicionário bíblico Vida Nova diz que no Velho Testamento, na Velha Aliança, a palavra bênção, ela em geral, ela significa uma concessão de um bem. É a concessão de um bem frequentemente ligada ao que é material. Então, no Velho Testamento, antes de Jesus, a bênção era uma concessão de um bem frequentemente ligada ao que era material. No Novo Testamento, a palavra bênção significa o bem espiritual dado pelo Evangelho. Ou seja, é o bem espiritual liberado sobre as nossas vidas por causa das boas novas. Se hoje nós vivemos debaixo da graça, se hoje nós vivemos na dispensação dessa graça, que é o favor imerecido, que é essa bênção que veio de Deus, é por causa do Evangelho de Cristo, das boas novas que o Cristo, o Filho de Deus, veio anunciar entre os homens. Então, queridos, bênção é bom demais. Diga-se, bênção é tudo de bom. Eu queria que você fosse comigo lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, aqui está escrito: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. E aí eu comecei a olhar para a vida de Abraão, esse homem que chamava Abrão, e lá na Velha Aliança eu falei, então Abraão, a bênção que ele recebeu de Deus era uma bênção que era uma concessão de um bem ligado a algo que é material. Então Abraão deve ter recebido bens de Deus, riquezas de Deus, algo que podia ser tocado. Ele recebeu isso? Sim, ele recebeu. Mas Abraão também, ele recebeu as bênçãos espirituais do Senhor. Então, eu comecei a entender que, embora o Velho Testamento estivesse ligado à bênção, a algo material, uma concessão de um bem material, é interessante que a bênção que estava sobre Abraão, que estava sobre a vida de Abraão, era uma bênção nos dois sentidos. E eu quero que você se atente a isso nessa noite, sabe por quê? Porque a bênção que Deus tem reservado para você é nesses dois sentidos também. Interessante que eu fui meditando nessas bênçãos que nós falamos. Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela, de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Eu falei, Deus estava abençoando ele, e certamente Deus prosperou Abraão, mas tem algo além, algo que realmente faria um impacto no mundo. E aí eu fui levado lá em Gálatas. Se você parou em Efésios, é só voltar uma carta, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 6.
Gálatas capítulo 3, verso 6, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aí lá no verso de número 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E aí nesse texto, querido, eu comecei a ver que por causa da obediência de um homem, por causa da separação de um homem, porque Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão não hesitou em cumprir o chamado de Deus, Abraão creu na promessa de Deus, a tal ponto de isso ser imputado a ele como justiça. Abraão, ele é citado diversas vezes no Novo Testamento, e aqui Paulo chama ele de crente Abraão. E até então achava que crente era só aqueles que criam em Cristo, ou seja, aqueles que estavam debaixo da nova aliança. E esse homem que viveu na velha aliança, esse homem que experimentou um chamado ainda, no momento que era sombra, eram as coisas que apontavam para as vindouras, ele creu na promessa. E Abraão, de fato, ele foi uma bênção. Ele foi uma bênção tão grande, que a Bíblia cita aqui em Gálatas, que aqueles que são os da fé, são filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. E quantos aqui são da fé? Então, se Abraão é o pai da fé, e você é da fé, então você é filho de Abraão. Porque o judeu, no Velho Testamento, ele achava, por ser judeu, por ser semita, descendente de Sem, descendente de Éber, semita, hebreu, judeu, israelita, nascido naquela terra, debaixo da lei de Moisés, e circuncidado, ele achava que a bênção era destinada somente a ele. Mas olha só o que revela a palavra de Deus: por causa da obediência de um homem, que foi chamado pai dessa nação, que foi chamado pai de muitas nações, ele inaugura então um novo conceito de andar por fé. Ele inaugura aqui para nós a possibilidade então dos gentios, aqueles que não eram de Israel, aqueles que não faziam parte dessa aliança, aqueles que não estavam debaixo da lei, não foram circuncidados, mas eles eram da fé, ou seja, criam, então eles passam a ser filhos de Abraão. E é tão interessante quando nós olhamos para esse texto no verso 8, é interessantíssimo, que Paulo fala assim: a Escritura, prevendo que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou previamente o Evangelho a Abraão, porque o Evangelho de Cristo, ele não consiste em palavra de persuasão humana, ele consiste no Espírito e no poder, ou seja, é crer, é fé, a fé que traz poder para nós sermos salvos, a fé que traz poder para nós sermos libertos, a fé que traz poder para sermos, uma nova criatura, a fé que traz poder para nós sermos restaurados, a fé que traz poder para cancelar o escrito de dívida que era contra nós, a fé que traz poder para arrancar o pecado da nossa vida, a fé que traz o poder para arrancar, a escravidão de nós e cancelar a morte. Esta é a fé que nos torna filhos de Abraão. Esta é a fé que aquele homem, com a sua própria vida, com o seu chamado, com a obediência, ele começou então a receber. Olha só que coisa tremenda, no Velho Testamento ele foi anunciado previamente o Evangelho, as boas novas.
Porque o justo, ele vive por fé. Então, Abraão sabia disso, ele não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela fé dele. Entendendo também, queridos, que abriu então a porta para nós gentios. Por causa desse homem, porque ele atendeu, saiu da casa, saiu da parentela. Ele foi para uma terra que ele não conhecia, uma terra que Deus ainda ia mostrar, para instituir um povo que se chamaria povo de Deus, para fazer com que a promessa de Deus viesse e se cumprisse. Os da fé é que são filhos de Abraão. O evangelho foi pré-anunciado a esse homem, porque haveria de chegar até os gentios, e por causa desse homem, então a fé, ela chegou aos nossos corações, por causa da obediência desse homem, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Através da raiz dele veio Cristo, veio o Messias, para te abençoar, não só com bens dessa terra, porque esses passam, mas com bens espirituais, que não passam, que vão permanecer na sua vida para todo sempre. Em Abraão, nós vemos a raiz então, a raiz até chegar a Jesus. Jesus, ele vai, e ele pega tudo aquilo que então estava ligado à lei, à maldição, o pecado e a morte, e ele assume para si, ele leva para si mesmo, ele traz para si mesmo, e Cristo no verso 13 nos resgata da maldição, porque ele mesmo se faz maldição quando ele é pregado no madeiro. Ele mesmo vai e entrega a sua própria vida, para que a bênção de Abraão pudesse chegar a nós que estávamos ainda alheios à promessa, nós que não éramos de Israel, nós somos gentios, mas em Cristo Jesus, pela fé, nós somos reconhecidos filhos de Abraão e temos direito à herança. As mesmas bênçãos de Abraão, hoje elas recaem sobre a sua vida, porque esse homem obedeceu. Agora preste atenção. Por que Deus tem me abençoado e tem te abençoado? Por que Deus tem te feito uma bênção? Por que Deus tem te colocado em certos lugares? Por que Deus tem te tirado de certos lugares? Por que Deus tem trazido ali dentro da sua casa algumas provisões? Por que Deus tem colocado pessoas ao seu lado? Você já parou para pensar nisso? Todas essas bênçãos do Senhor que vêm sobre nós, é para que nós sejamos uma bênção. Deus tem te feito, ser livre do pecado, da morte. Deus tem te engrandecido o seu nome. Deus tem te abençoado. Deus tem te levantado. Porque aonde nós estaríamos? Eu fico pensando aonde eu estaria se não fosse Jesus. Aonde eu estaria? Será que eu não estaria hoje num bar? Será que eu não estaria hoje me embriagando para tentar tirar a tristeza do meu coração, escravo de um entorpecente, de algo para fugir da realidade? Será que hoje eu teria uma família abençoada? Será que hoje eu teria um emprego? Será que hoje, eu estaria vivo? E quando eu olho, queridos, a história de Abraão, eu vejo um homem que ele foi crente mesmo, o crente Abraão. E aí ele reconheceu então que tudo que ele tinha, tudo que ele era, tudo que viesse a ser, vinha de Deus. E aquela palavra sempre ecoava no coração dele: "Se tu uma bênção, se tu uma bênção". Às vezes nós oramos a Deus: Deus, abre a porta de uma faculdade para mim. Eu quero fazer um vestibular. Eu quero passar no vestibular.
Me dá condição de pagar essa faculdade, me dá condição de graduar, me dá condição, ó Deus, de estudar, de buscar. E aí Deus vai e te abençoa. Aí você entra na faculdade, você orou, você pediu, você andava nos caminhos do Senhor. E quantos eu conheço que sentam num banco de uma faculdade e ao invés de ser uma bênção, deixam de ser uma bênção ali. Ao invés de influenciar, são influenciados. Ao invés de manter o seu coração puro, reto, separado, porque entende que ele é nação de Deus, nação santa, e que ele é um homem de fé, uma mulher de fé, e ele tem que então viver segundo a palavra de Deus, ele começa a abrir mão dos princípios de Deus, porque ele quer ser bem aceito no meio que ele está. E aí ele começa a abrir mão, ele começa a esquecer que quem colocou ele lá dentro foi Deus. Quem abriu a porta foi Deus. Quem deu o intelecto foi Deus. Quem abençoou foi Deus. Se tu uma bênção. Jovem, se você está entrando na faculdade, eu oro para que os jovens dessa igreja entrem na faculdade, amém? Vocês ocupem as vagas das faculdades dessa cidade, amém? Essa bênção está sobre a sua vida, você recebe aí, jovem? Amém? Recebe aí. E é bênção, faculdade é bênção. Você vai se preparar, vai se capacitar. Mas eu libero sobre a sua vida que você não vai abrir mão dos seus princípios, dos seus valores. Você não vai abrir mão da palavra de Deus. Você vai ser uma bênção ali naquele lugar. Amém? Se você já está lá, você vai permanecer sendo uma bênção naquele lugar. Eu conheço pessoas, eu contei isso de manhã, o tempo está apertado aqui, mas eu vou resumir. Eu entrei na Polícia Militar em 99, foi uma bênção, foi uma porta que Deus abriu. Eu fiz o concurso, e para a honra e glória do Senhor, eu e o Miguel, meu irmão, nós entramos no curso de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, em 99. Deus tinha uma promessa para minha família, para mim e para minha esposa, que nós íamos sair de Uberlândia. E depois que eu entrei, comecei a fazer o curso lá no quartel, no intervalo do almoço, pelo menos um dia, eu lembro que algumas vezes 2 dias por semana nós fazíamos um culto, orávamos com as pessoas ali. Muitos colegas meus, depois de 14 anos, ainda lembram. Eu me lembro que havia essa palavra, que nós íamos sair de Uberlândia, e surgiu a oportunidade de fazer um concurso dentro da própria instituição, para que nós pudéssemos avançar, crescer na carreira. E aí, então, em 99 para 2000, eu fiz o concurso para o CFO. E eu gerei uma expectativa, porque o pouco tempo que eu tive, eu tentei me preparar, mas não consegui passar. Aí no outro ano, em 2000, eu já havia me formado, já estava trabalhando na rua, e o meu tempo estava mais apertado ainda. Mas aí meu irmão já estava em Belo Horizonte, e eu falava com ele sobre o concurso. Ele falou assim: olha, não falou nada do concurso. Aí em determinado momento falou: olha, saiu o edital do concurso. Eu falei: saiu? Eles estavam falando que não ia ter o concurso esse ano, o CFO. Saiu. Eu falei: sim, a prova, quando vai ser? Eu pensava que ia ser uns 2, 3 meses para frente. Ele falou: no mês que vem é a prova, daqui 30 dias. Aí eu contei aqui rapidamente de manhã que eu comecei a orar. Falei: Senhor, está nas tuas mãos. Falei com a Ana Cláudia, e eu comecei a estudar com um material que era resumão. Era um resumão lá, que era o resumo do resumo. Sabe o resumo do resumo? É esse material aí. Era só fórmula e nada mais. E eu lembro que em 2000 para 2001, estava fazendo 10 anos que eu tinha saído do terceiro colegial. Não sei como que chama hoje, né? Em 91 eu terminei o terceiro colegial, o 2º grau.
2001, certamente eu estava fazendo 10 anos. Eu não tinha estudado mais matérias de segundo grau, matérias escolares, não tinha feito cursinho, mas eu fiz o que estava ao meu alcance fazer. E eu lembro que quando saiu o resultado para ir para Belo Horizonte, que eu tinha passado, nós ficamos muito felizes, né, Ana Cláudia? Mas ao mesmo tempo veio um misto de uma insegurança, porque nós estávamos indo para outra terra. E eu me lembro que quando eu cheguei lá na academia, alguns colegas meus, lá na academia, colegas que eram cristãos, se desviaram. Colegas que eram pessoas ativas na obra de Deus, estavam abrindo mão, barganhando, entregando os princípios de Deus. Vamos ali. Não, vamos fazer isso aqui. Não, vamos para lá. E eu falei até de manhã que um colega meu, mais novo da nossa turma, o Israel, família dele da Igreja Batista do Barro Preto, eu falando de Deus para ele, porque ele já conhecia, ele estava assim, e os colegas, né, os colegas, não, vamos lá, vai ser legal, sabe as propostas, né, não vou falar aqui, várias propostas. E uma noite, quando ele estava voltando de uma dessas noites legais, bacana, lá na Raja Gabaglia, quem conhece Belo Horizonte, com a contorno, uma caminhonete avançou o sinal e bateu no carro que ele estava com um colega, e ele ficou em coma. Depois de alguns dias, uma semana de coma, ele veio a falecer, entrou em óbito. Eu vi pessoas que eram pessoas que tinham tudo para romper e não romperam, porque esqueceram que deveriam ser uma bênção. Talvez Deus te colocou num trabalho que você orou, pediu tanto, Deus abre uma porta para mim, abre uma porta de trabalho. Deus abre uma porta, não dá às vezes um mês, você já está querendo sair, você já está reclamando do salário, está reclamando do seu chefe, está reclamando das condições de trabalho naquele ambiente. Você não pediu, querido. Deus te abençoou. Deus engrandeceu o seu nome. Se tu uma bênção. Sabe, eu tenho aprendido que nós estamos em diversos lugares. Talvez você lá na sua faculdade, talvez você lá no seu trabalho, talvez você, sabe, na sua vizinhança. Você não está lá por acaso não, querido. Eu achava, teve um momento no início que eu fiquei deslumbrado, né, com o salto que eu dei na minha carreira, pelas, né, prerrogativas que eu tinha, né, entrava com carteira onde eu quisesse, né, o status, estar num nível de gerência com muitos homens, né, subordinados hierarquicamente a mim. Mas logo Deus foi dissipando isso do meu coração, e eu fui vendo que tudo ali, como até hoje na minha vida, nas coisas seculares, tudo para mim é um pano de fundo. Tudo para mim, na minha vida secular, seja no trabalho, seja nas coisas dessa vida, para mim tudo é um cenário que Deus põe para eu ser uma bênção. O que mais importa é Jesus. O que mais importa é vida eterna. O que mais importa é que Jesus morreu por mim. Ele me amou de tal maneira que Ele enviou Jesus. Deus me amou de tal forma que enviou Jesus. O que mais importa é que se Ele me colocou em algum lugar, Ele me abençoou, Ele engrandeceu meu nome, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele me deu algumas estrelas para colocar no ombro, eu tenho que lembrar que essas estrelas, elas não podem reluzir mais do que a brilhante estrela da manhã. Aleluia. Se Deus te capacitou intelectualmente, se Deus te deu condição de graduar, fazer uma pós, fazer um mestrado, Deus está te abençoando, querido, para que você seja uma bênção. Se Deus está trazendo bênção na sua mão, não é somente para você usufruir dela e bater no peito e achar que você é bom demais. Não, é para que você compartilhe com as pessoas.
seja uma bênção. Sabe o que eu acho lindo? É que o crente de verdade, que sabe que é filho de Abraão, o pai da fé, que acessa essas bênçãos, as mesmas bênçãos de Abraão, e sabem que devem ser uma bênção, eles fazem assim: pastor, você está aí no trabalho? Que hora que você sai? Meio-dia eu saio para o almoço. Se meio-dia tem jeito se o senhor sair um pouquinho para fora? Aleluia. Sai um pouquinho para fora ali, pastor, que eu quero te mostrar uma bênção. Aí eu falei: pastor gosta de boas notícias também, viu? Aí eu falei: deu meio-dia lá, eu saí para fora ali. Aí já veio o irmão com um sorriso de orelha a orelha, me beijou. Aí a irmã hoje de manhã falou assim: pastor, mas o senhor estava fardado, o senhor pode beijar e tal? Aí eu falei: não sei não. Mas na hora eu falei: já foi. Fardado, beijando outro homem. É bênção, Senhor. Então é bênção. Aí ele falou aqui: pastor, a bênção aqui. Um carro 0 quilômetro. Eu falei: não, vamos ungir esse carro. Ele falou assim: pastor, eu quero te dar uma carona para casa. Por quê? Porque a bênção, ele sabe que ele é mordomo, ele é chofer. Não é do pastor, não, de Deus. Então eu tenho certeza que ele vai levar pessoas para a igreja. Hoje de manhã eu vim, aí tinha um jovem abençoado, o Júnior. Júnior é uma bênção. Ele dá uma bênção na casa dele também, um testemunho né? Aí estava aqui na 31, aí me deu uma pena no coração: por que eu não peguei lá na casa dele? Mas entra aí, Júnior. Aí estava uma bagunça atrás, teve que mexer vasilha que a gente recebe dos irmãos, né? E tem que devolver, ficar no carro. Aí só para vir da 31 até aqui. Mas eu falei assim: é só para ficar com você, que você é uma bênção, querido, aqui no carro. Viu, querido? Então, o nosso carro é para dar carona, querido. Seu carro não é para ir para o frevo, não. Seu carro é para dar carona para os irmãos. Seu carro é para servir. Seu carro é para ser uma bênção. Quem te deu esse carro, querido? Eu não tenho dúvida que o carro que Deus me deu foi Deus que me deu. Aí Deus está me abençoando, está me prosperando. Eu fico constrangido. A pastora, ela sai, eu falo assim, e ela sai, leva um aqui, leva outro lá. Leva mesmo, pastora. Leva. Sabe, é bom. Hoje de manhã veio o irmão, os pais da Cristina, o seu Pedro e a dona Águida. Acabou o culto: pastor, eu tenho algo para você. Aí eu fiquei antenado, né? Eu vou trazer, gostoso. Aí eu, glória, né? Aí abriu o carro dele, trouxe assim, uma sacola, que ele tem um rancho, trouxe lá uma sacola de abacate. Aí eu falei: maravilha, que eu amo vitamina de abacate, é que eu mais gosto. Ele está sendo abençoado, ele está repartindo. Você já levou um irmão aqui da igreja depois do culto para pagar um pastel para ele lá? Leva o irmão, paga um pastel para ele lá. Pagam, sabe? Seja uma bênção, querido. Amém? Você nunca levou esse irmão que está do seu lado aí para comer uma pizza? Leva ele, mas leva e paga. Deus está te abençoando? Quem está recebendo bênçãos de Deus aí? Então seja uma bênção, querido. Amém? Seja uma bênção. Fique de pé no seu lugar, por favor. Amém? Seja uma bênção no seu trabalho. Abençoe o seu chefe. Semeie na vida dele. Profetiza na vida dele, nos seus amigos. Nós temos vários testemunhos. Quinta-feira, vem quinta-feira, querido. Nós temos vários testemunhos aqui de bênçãos. Mas as bênçãos que Deus quer nos dar, elas vão muito além de carro, de casa, de telefone. Essas coisas vão passar.
Essas coisas, a ferrugem e a traça corroem, os ladrões escavam e roubam, mas o que nós estamos ajuntando de bênção é no reino, onde ninguém pode meter a mão, porque Deus já determinou essas bênçãos. Nós lemos em Efésios 1, né? Bênção espiritual nas regiões celestes. Sabe quais são essas bênçãos? Eu falei hoje de manhã, não posso deixar de falar. Tem tanta coisa que eu falei de manhã, né? Você passou por um livramento de morte. Quem já ficou assim, à beira de um acidente, à beira de uma situação aqui que podia ter morrido, aí ó. Você acha que quem te livrou desse laço de morte, querido? Bênção espiritual nas regiões celestes, você não vê, mas os anjos do Senhor lá. Deus te livrar de um assalto, de um roubo, de um cárcere privado, de uma situação. Eu tenho certeza que muita gente passou já por isso, o livramento. E quantas outras coisas, que como nós cantamos hoje de manhã, né, incontáveis bênçãos que eu não sei contar. Aí eu abro mão delas. Sabe quando eu abro mão? Porque quando eu esqueço de reconhecer o abençoador. Eu fico olhando para a bênção, bato no meu peito achando que eu tenho mérito, esqueço do abençoador, esqueço de ser uma bênção. Querido, se Deus transfere até a riqueza do ímpio para o justo, para que ele seja uma bênção, cuidado então, cuide bem, seja mordomo fiel naquilo que Deus tem te entregado, porque à medida que Ele está te dando, Ele está esperando também que você seja uma bênção. Seja uma bênção. Amém? Feche seus olhos agora. Você é uma bênção. Não dê ouvidos às mentiras do diabo, porque ele está falando coisas a seu respeito e tentando te enganar. Mas o que vale é o que Deus pensa a seu respeito. É o que Deus fala a seu respeito. E Ele fala que você é uma bênção, porque Ele tem te abençoado. Seja uma bênção na sua casa. Você nasceu de novo? Então faça diferença lá na sua casa. Seja alegre, porque aqueles que estão em Cristo, eles são pessoas bem resolvidas, alegres. A alegria do Senhor é a nossa força, é a sua força. Seja uma bênção lá na sua escola, na sua faculdade. Faça diferença lá. Seja sal, seja luz, seja um farol. No seu trabalho, não murmure, não infame a terra. Profetiza. Mas pastor, eu sei, Deus vai me tirar de lá, vai me colocar em outro lugar. Então deixa Deus fazer isso. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Seja fiel no pouco, porque no muito Ele te colocará. Coloca a sua mão no seu coração. Feche os seus olhos. Não, isso não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver a tua família se acabar, a tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.
olhos fechados, com a sua mão no seu coração, eu queria que você orasse comigo dizendo: Senhor, nesta noite eu entendi o seu chamado para mim. Eu entendi que o Senhor me chama em Cristo Jesus para eu estar debaixo da promessa, debaixo da bênção. E agora eu abro a minha boca e confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E eu, Senhor, que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei, arrependido eu volto, na certeza que serei aceito, que serei recebido, porque há bênçãos de Deus na minha vida. Ainda com seus olhos fechados, eu queria perguntar para você nesta noite que fez essa oração e se identificou com ela, dizendo: Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Ou talvez você orou dizendo: Jesus, eu volto, porque eu me desviei, mas eu volto. Se você se identificou com uma dessas orações, levanta sua mão bem alto que eu quero orar por você. Isso, amém. Eu vejo mãos levantadas, amém. Deus abençoe essas mãos levantadas. Levanta mesmo, querido, bem alto que eu quero ver. Isso. Deus abençoe aquela mão ali, aquela vida ali atrás. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Eu gostaria que vocês que levantaram suas mãos, venham aqui à frente, por favor. Eu vou estar aqui com vocês para orar por vocês. Vem. Isso. Fica assim de frente para mim. Deus abençoe. Bendito serão seus filhos e Deus engrandecerá. Glória a Deus, né? Que coisa linda, né? Você pode levantar suas mãos aqui para frente. Vamos orar por essas vidas que fazem a decisão hoje, talvez recebendo Jesus ou talvez voltando, né, ao primeiro amor, voltando. Amém? Se você levantou sua mão, vem para cá, querido. Você que levantou sua mão na oração, se junte a eles aqui, que nós vamos orar agora. Senhor, nós queremos te agradecer por essas vidas. Nós as colocamos no teu coração. Sabemos, ó Pai, que as mesmas bênçãos de Abraão estão sobre a vida deles agora, porque Jesus, ele morreu no madeiro para levar nossa maldição. E ali, aquele sacrifício, ele, como sendo descendente de Abraão, ele inaugurou, ele na verdade disponibilizou a salvação a todos, não apenas aos da casa de Israel, mas a todos nós, aqueles que creem. Aqueles que creem, essas pessoas creem, e elas declararam que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. E eu creio também que elas vão andar com Jesus. Jesus vai andar com elas todos os dias, até o último dia. E eu coloco, Deus, essas vidas no teu coração, na tua presença. Cuida delas, Senhor, para que elas não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Sabe, é muito lindo ver vocês aqui. Eu fico emocionado porque um dia eu também levantei minha mão e vim assim na frente. As lágrimas lacrimejam os nossos olhos, né? Sabe por quê? Porque o que acontece agora é algo que nenhum homem pode fazer. Só o Filho do Homem, Jesus, entrar na sua vida e mudar a sua história. Ele tem uma história nova para vocês. E Ele quer fazer de vocês uma bênção. Uma bênção, onde vocês estiverem, uma bênção. Amém? Mas tem também uma família que é uma bênção. E vocês vão se juntar a ela agora. Eu vou contar até 3, vocês vão se voltar para trás, para ganhar um abraço dessa família.
Se vocês permitirem, essa família vai estar junto com vocês também. Amém? 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, o Senhor és para mim, Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Eu quero pedir agora a vocês que vieram aqui à frente, fizeram essa decisão, que acompanhem esses irmãos da sua família, tá? Eles são uma bênção, eles querem te abençoar. Por favor, vão com eles ali. Nós queremos te abençoar em nome de Jesus. Queridos, então nós vamos liberar com a bênção apostólica. Célula Jovens Profetas 3 estará realizando um almoço no dia 19/5, feijoada, arroz, farofa, laranja e couve, R$5. Tá barato demais, amém? Qualquer dúvida, procurem as células Jovens Profetas, especialmente as Jovens Profetas 3. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, o povo que é uma bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Você é uma bênção, querido, amém? Você é uma bênção, seja uma bênção onde quer que você vá, aleluia. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando.